De vez em quando eu tenho indicado algumas bíblias de estudo, não apenas livros, mas bíblias de estudo também. Então nós temos aqui uma série de vídeos em que você vai poder perceber que há bíblias de estudos excelentes, mesmo que você e eu não concordemos com todas as notas de rodapé que há nessas bíblias, né? Afinal, nós temos crenças distintas, então é natural que uma bíblia de estudo católica, os irmãos evangélicos não concordam com tudo que há nessas bíblias católicas, e é natural também que os irmãos católicos não concordem com tudo aquilo que há numa bíblia de estudo evangélica, né? Ou na bíblia de estudo adventista. Então é mais do que natural isso. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Mas isso não significa que nós vamos desmerecer um material porque nós não concordamos com tudo aquilo que ele diz, né? Por exemplo, no meio acadêmico, quando você faz uma dissertação, uma tese, e você cita um autor, isso não significa que você concorda com tudo que ele diz, você concorda com parte do pensamento dele e você utiliza-se de parte do pensamento dele para apoiar a sua dissertação, a sua tese e tudo mais. Obviamente que você faz isso de uma forma contextualizada, né? Porque se você não expressar o que realmente um autor pensa, o seu orientador ou a banca vai reprovar você. Estou dizendo isso só para você perceber e para você analisar que é mais do que natural você não concordar com tudo aquilo que uma Bíblia de estudo diz, né? Mas agora isso não significa que ela não seja boa, tá? Então eu vou lhe apresentar aqui uma outra Bíblia de estudo. Eu estou agora lendo esta versão e estou lendo também as notas, né? Então dessa vez eu vou demorar mais para ler a Bíblia toda, né, como de outras vezes, porque agora eu quero ler as notas também desta Bíblia. Eu tenho aqui a Bíblia King James atualizada, e eu tenho aqui a versão, eu estou gostando muito, né, da versão, mas as notas de rodapé também são excelentes. Não concordo com tudo, obviamente, mas tem muitas coisas aqui interessantes. A parte contextual, né, do texto, ou a situação cultural do texto bíblico é muito bem abordada pelos eruditos desta Bíblia. Então você entende melhor alguns textos bíblicos quando eles apresentam alguns aspectos culturais, né, que envolviam o cenário em que o autor inspirado escreveu. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção nessa Bíblia, e aqui vai para uma parte mais doutrinária, até apologética, é que nesta Bíblia de estudo, os autores, quando comentam Lucas 9,36, que fala aqui do contexto da transfiguração de Cristo, os eruditos desta Bíblia de estudo concordam com aquilo que eu já apresentei mais de uma vez e, na verdade, com a crença de outros estudiosos, mas especialmente eu quero me referir aqui aos adventistas. Nós adventistas cremos que Moisés e Elias apareceram literalmente a Jesus no Monte da Transfiguração. Nós cremos que Elias apareceu primeiramente porque ele foi arrebatado ao céu vivo e em corpo, como diz 2 Reis capítulo 2. E cremos também que Moisés apareceu literalmente a Cristo porque Moisés foi ressuscitado, né? Nós não vemos na Bíblia nenhum exemplo de pessoas que estejam apenas com o seu espírito ou a sua alma no céu. O detalhe é que algumas pessoas tendenciosas ou desinformadas acabam dizendo o seguinte: esta questão de que Elias e Moisés apareceram literalmente no Monte da Transfiguração, isso é coisa de adventista. Então quem diz isso não sabe o que está dizendo, né? É mal informado ou é tendencioso, ou ele sabe, né, que está dizendo uma mentira, mas infelizmente
descaradamente o indivíduo gosta de afirmar o contrário daquilo que ele sabe. Então eu vou lhe mostrar aqui, no comentário de Lucas 9,36, que esses eruditos aqui que não são adventistas do sétimo dia, eles têm uma opinião muito parecida com a nossa e concordam conosco de que, na verdade, Moisés não apareceu em espírito no Monte da Transfiguração, ou de que não foi uma simples visão simbólica, né, em que os discípulos Pedro, Tiago e João viram Jesus conversando de forma não literal com personagens simbólicos ali. Não tem nenhum cabimento isso. Agora veja que a possibilidade de Moisés aparecer em espírito é descartada por esses eruditos, mesmo que eles creiam na imortalidade da alma. Tá? Então você vai perceber na Bíblia de Estudo da King James atualizada que eles creem na imortalidade da alma. Ok? Mas veja o reconhecimento sincero de que Moisés não poderia aparecer em espírito. Então, quando você ouvir alguém dizer, isso é crença adventista, sabe, essa pessoa não sabe o que diz, ela não estuda direito, ou ela estuda só aquilo que lhe interessa, né? E não informa as pessoas que algumas crenças distintivas adventistas do sétimo dia, mesmo que não sejam aceitas totalmente, integralmente por eruditos, parcialmente elas são aceitas. E algumas até totalmente. Obviamente não todas. Então as pessoas, certos apologetas, não informam essas coisas ao seu público simplesmente para eles continuarem tendo, como diríamos assim, marretar o adventismo. Né? Não, é só o adventismo que quer dessa forma, então eles são hereges e tudo mais. Então eu vou lhe mostrar que você não deve dar crédito a esse tipo de apologista que faz esse tipo de abordagem tendenciosa ou mal informada. Tá? Então, comentando Lucas 9,36, na nota de rodapé número 12, que está na página 1933, veja o que esses eruditos, mesmo crendo na imortalidade da alma, e em outras doutrinas que nós adventistas não partilhamos, veja o que eles dizem sobre a transfiguração de Jesus e a aparição de Moisés e Elias. Tá? Então, eu vou ler toda... mas, na verdade, eu vou ler a primeira parte da nota, tá? Que diz assim, ó. Conforme estudos de respeitáveis arqueólogos e historiadores cristãos, o lugar onde ocorre o milagre da transfiguração é o Monte Hermon, cujo cume coberto de neve, acima de 2.740 metros de altura, aí eles citam Marcos 9, verso 2, pode ser avistado de muitas partes da Palestina, brilhando como ouro polido à luz do sol. Agora, veja o que diz sobre Moisés e Elias. Moisés e Elias, os grandes representantes da lei e dos profetas, aparecem em glória. Tem gente que diz assim, não, Moisés não poderia aparecer em glória, porque Cristo é as primícias dos que dormem. Então jamais alguém poderia ser ressuscitado e glorificado antes de Jesus. Veja, essa pessoa está falando algo da cabeça dela. Né? Aqui diz assim, Moisés e Elias, os grandes representantes da lei e dos profetas, apareceram em glória, porém não como espíritos imateriais, e sim em forma corpórea, como Jesus estava. Elias havia sido trasladado corporalmente para o céu, segundo Reis 2:11, e o testemunho de Judas, que é no versículo 9, não é? Dá a entender que Moisés fora ressuscitado da morte. Então você percebe uma coisa? Quando um apologista diz assim, é só o adventista que ensina que Moisés foi ressuscitado, porque Moisés apareceu em espírito ou Jesus simplesmente teve ali, os discípulos, a visão na verdade foi só simbólica. Não sabe o que diz. Esses eruditos que creem na imortalidade da alma dizem que eles apareceram em glória, ou seja, Moisés poderia sim ser ressuscitado, mesmo Cristo sendo as primícias dos que dormem, porque nós já explicamos aqui que 1 Coríntios 15, ali verso 23, quando fala que Cristo é as primícias dos que dormem, as primícias no sentido de importância, não numa ordem cronológica. Né? Então fala aqui que
Moisés e Elias aparecem em glória, ok? Não como espíritos imateriais, e sim em forma corpórea como Jesus estava. E não tem lógica realmente. Jesus está ali em forma corpórea, conversando com Moisés e Elias, que aparece de uma forma simbólica. Ou seja, Jesus está conversando, na verdade, com nada. Né? Ou conversando com espíritos. Não é o que a Bíblia ensina. E eles continuam. Elias havia sido trasladado corporalmente para o céu, e segundo Reis 2:11 ensina isso. Isso mostra que quando um amigo, um irmão espírita diz que João Batista é Elias reencarnado, ele está equivocado, porque Elias nem morreu, de modo que não poderia reencarnar. E aí continua. E o testemunho de Judas, que é Judas 1:9, que mostra a disputa pelo corpo de Moisés, não é? Judas 1:9 dá a entender que Moisés fora ressuscitado da morte. Pronto. Né? Não é só adventista o sétimo dia que crê na ressurreição de Moisés, para que Moisés possa estar presente no Monte da Transfiguração. Ok? Então, se você ouvir alguém dizer isso, ele não dizer o contrário, é porque ele não sabe o que está dizendo. Tá bom? Então, eu recomendo esta Bíblia, né? Não simplesmente por essa nota de rodapé. Eu estou lhe apresentando essa nota de rodapé porque eu estou aproveitando a indicação da Bíblia para você perceber que algumas coisas que falam do Adventismo é balela, são balelas. Né? Então essa Bíblia aqui é muito interessante, não por essa nota de rodapé simplesmente, mas como eu disse, eles fazem uma contextualização histórica muito interessante de vários textos bíblicos. Então, a Bíblia King James atualizada, né, além de ser uma tradução muito boa, é uma Bíblia de estudo muito boa. Tá? Tem outras notas de rodapé aqui que eu poderia aqui mostrar para você. Ó. Vou pegar aqui, por exemplo, vamos abrir aleatoriamente, por exemplo, aqui Mateus. Tá? Quando eu li Mateus, tem várias notas aqui. Vamos pegar uma outra nota aqui. Na verdade, vamos pegar aqui Marcos. Marcos foi onde eu comecei a ler desta vez aqui. Ó. Então, por exemplo, quando você lê aqui ó, a nota de rodapé de número 18, que comenta Marcos 1:44, né? Marcos 1:44 diz assim, ó, atenta, não digas nada a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu para que sirvam de testemunho. Ou seja, isso aqui Jesus está dizendo para um leproso. Ao comentar esta nota, olha que interessante, ó. Os sacrifícios serviam de comprovação diante dos sacerdotes e para o povo de que a cura era genuína e que Jesus respeitava a lei. A cura era um testemunho concreto e visível do poder divino de Jesus, pois os judeus acreditavam que somente Deus podia curar uma doença de pele como a lepra. E eles citam 2 Reis 5:4, que mostra o momento em que Deus cura Naamã. Então veja, essa nota de rodapé mostra que o fato de Cristo curar alguém da lepra prova a divindade de Cristo. Porque os judeus criam que somente Deus poderia curar alguém da lepra. Veja, um comentário muito interessante mostrando aqui a divindade de Cristo. Aqui em Marcos 1:44. Então veja, é uma Bíblia de estudo muito boa. Eu recomendo, mesmo que você e eu não concordemos com tudo, mas é mais uma Bíblia de estudo que eu recomendo para você. Não se esqueça de uma coisa. Você pode, além de ser aqui estar inscrito no canal no YouTube, você pode ser um membro do canal. Né? Um membro do canal, além de ter vídeos, vai ter acesso a seminários exclusivos, palestras exclusivas e a uma live por mês, em que eu vou responder dúvidas apenas dos membros do canal. Então, por um valor muito acessível, você pode ser membro do canal, né? Ter mais materiais de estudo da Bíblia e continuar, né, nos apoiando nesse trabalho de produção de materiais, de conteúdo online para o seu enriquecimento espiritual. Então você vai ver um botão
que diz seja membro, você vai ver que é um preço muito acessível para você ser um membro do canal e contar com outros privilégios, além de participar de um grupo que nós temos no Telegram. Eu até recomendo que quando você for um assinante do canal, não se esqueça de baixar o aplicativo do Telegram, entrar no grupo, no nosso grupo, né? Você vai ter ali as informações de como fazer isso, porque no grupo nós podemos ali repartir materiais, responder às suas dúvidas pessoais, ok? Por meio de áudio, por meio de vídeo, por meio de texto. Então, na verdade, você vai fazer parte de um canal, né, no Telegram, para nós termos aí um contato mais próximo em que eu possa responder as suas dúvidas. Obviamente, como nós temos várias pessoas, eu posso demorar um pouquinho para responder a sua dúvida, mas eu vou estar trabalhando para responder a dúvida de todos, tá bom? Então, este convite que eu lhe faço, e não se esqueça, né, Bíblia King James atualizada, essa Bíblia de estudo, também é uma excelente aquisição para a sua biblioteca ou para a sua coleção de Bíblias de estudo, tá bom? Que Deus guarde os seus passos, obrigado aí pela sua confiança, por você fazer parte do nosso canal, que Deus abençoe a sua vida.